Não estamos assistindo a um documentário granulado sobre um passado distante. Não são imagens de arquivo de uma era esquecida. O que se desenrola diante de nossos olhos acontece agora, em pleno século XXI, no coração de uma Europa que se pretendia unificada e em paz. Estamos testemunhando o regresso forçado à Idade da Pedra, uma regressão civilizacional imposta não pela ausência de tecnologia, mas pela destruição sistemática da energia que a alimenta. Em cidades que um dia pulsaram com a promessa do futuro, a vida agora é medida em frações de tempo iluminado. 18 horas por dia mergulhadas numa escuridão profunda, uma escuridão que não é apenas a ausência de luz, mas a ausência de normalidade, de segurança, de dignidade. Imagine os arranha-céus de Kiev, antissímbolos de modernidade e ambição, transformados em armadilhas verticais. Elevadores parados, prisões de aço suspensas entre andares, forçando idosos e doentes ao isolamento em seus próprios lares. Semáforos apagados, transformando cruzamentos movimentados em palcos de caos e perigo. Nos hospitais, o som constante e ansioso dos geradores a diesel é a única melodia que separa a vida da morte, operando no limite de sua capacidade, uma frágil barreira contra o colapso total. Para milhões de cidadãos comuns, a vida se tornou um exercício angustiante de cálculo e oportunidade. A rotina diária não é mais ditada pelo relógio, mas pelo cronograma errático de fornecimento de energia. Uma janela de 2 ou 3 horas de luz é um evento, um momento frenético para ferver a água, cozinhar o que for possível, carregar o celular que se tornou a única conexão com o mundo, e talvez o mais vital de tudo, acionar as bombas que trazem água aos apartamentos por alguns minutos preciosos. Em muitos bairros, a pressão da água é tão fraca que mesmo durante esses breves períodos de energia, a água mal chega aos andares mais altos. Baldes e garrafas se acumulam, esperando por um fluxo que pode não vir, antes que a escuridão e o silêncio retornem mais uma vez implacáveis. Por trás de cada apagão, por trás de cada vela acesa em um apartamento gelado, existem as cifras frias e cortantes de uma estratégia militar calculada. Os reatores nucleares da Ucrânia, um legado robusto da era soviética que ainda fornece cerca de 50% da energia do país, continuam a funcionar. Eles são a espinha dorsal, a base de um sistema que agora se encontra aleijado. Mas a estratégia russa não visa um blackout total e instantâneo, e sim um estrangulamento lento e metódico. O alvo são as centrais elétricas a gás e as hidrelétricas, as instalações que fornecem a flexibilidade e a capacidade de resposta rápida ao sistema, aquelas que entram em ação para suprir os picos de demanda da manhã e da noite. Com essas centrais destruídas, bairros inteiros, cidades industriais que antes abrigavam quase 100 mil habitantes e iluminavam metade de um continente com a produção de suas fábricas, agora se encontram desconectados, isolados, terrivelmente vulneráveis. Hoje, essas mesmas cidades não podem garantir uma única noite com aquecimento para seus cidadãos. Isso não é uma metáfora para tempos difíceis. É um alerta sombrio sobre a fragilidade da nossa civilização moderna quando a sua fonte de vida é cortada. Os detalhes que se seguem são um retrato dessa agonia. Daqui dos estúdios da imprensa alternativa Brasil, está a voz da pátria grande. A Ucrânia agoniza. Kiev, a capital outrora vibrante e orgulhosa, se apaga. As imagens que nos chegam são fantasmagóricas, mostrando uma metrópole que um dia ostentou sua modernidade, agora deslizando, hora a hora, para uma espécie de idade média tecnológica. Blocos inteiros de apartamentos são silhuetas escuras contra um céu cinzento, pontilhados por raras luzes de velas ou lanternas. As ruas, sem a orientação dos semáforos, são um emaranhado de nervosismo e quase acidentes. A vida das pessoas se resume a uma espera constante, calculando cada minuto de eletricidade. Enquanto os discursos oficiais do governo Zelensky, transmitidos para o Ocidente, prometem uma vitória iminente e inabalável. A realidade cotidiana para o ucraniano comum é reduzida à tarefa primitiva de esperar pelas próximas 2 ou 3 horas de corrente elétrica para realizar as tarefas mais básicas: cozinhar, carregar o onipresente celular e bombear a água que lhes permitirá sobreviver mais um dia. As forças armadas russas, com uma precisão cirúrgica, decidiram golpear o coração invisível, porém vital, de qualquer nação moderna, seu sistema energético. Eles deliberadamente evitam as centrais nucleares. Estas, como mencionado, continuam a gerar quase metade da eletricidade ucraniana,
fornecendo uma carga de base constante. O golpe fatal está na destruição metódica das centrais a gás e hidrelétricas, aquelas que funcionam como os músculos do sistema, capazes de se contrair e relaxar para atender às flutuações da demanda. Essa combinação de táticas deixa as grandes cidades como Kiev presas em uma armadilha perfeita e cruel. Por um lado, tem os reatores nucleares que fornecem uma energia massiva, mas inflexível, incapaz de se ajustar rapidamente às necessidades variáveis do dia. Por outro, as usinas de reserva, as centrais de pico que deveriam compensar essa rigidez, simplesmente não existem mais, são agora ruínas fumegantes. O cientista político Alexei Ampilogov explicou essa dinâmica com uma clareza brutal, lembrando a natureza operacional dos reatores nucleares. Um reator nuclear não foi projetado para este propósito de flexibilidade. Ele apenas fornece energia de base constante, afirmou. Mas quando o consumo de energia no sistema elétrico aumenta drasticamente, o que conhecemos como pico da manhã e da noite, quando as pessoas chegam em casa do trabalho, acendem todas as luzes, ligam seus aparelhos e consomem enormes quantidades de eletricidade? É nesse momento que a capacidade adicional, que não existe mais para manter esse ritmo diário, simplesmente desativa setores inteiros para proteger a rede do colapso. Não se trata, portanto, de um acidente ou de uma falha de sistema. É o resultado direto e premeditado de uma campanha de ataques implacáveis às centrais térmicas e às barragens hidrelétricas. O efeito na rua, na vida das pessoas, é devastador. Ampilogov partilha o que seus amigos em Kiev e em outras grandes cidades lhe contam, e o relato é assustador. Não é uma escuridão total e cinematográfica, mas algo talvez psicologicamente pior, um racionamento extremo que transforma a normalidade em uma memória distante. Estamos falando de 16, 17 e em alguns dias até 18 horas sem eletricidade. Imaginem, caros ouvintes, o que isso significa. A luz chega, na melhor das hipóteses, 2 vezes por dia, em blocos de 2 ou 3 horas. Todo o resto do dia, da noite e da vida, transcorre sem corrente elétrica. Isso não é um simples corte de energia, é uma mudança fundamental de civilização. Quando a eletricidade é cortada durante a maior parte do dia, não são apenas as lâmpadas que se apagam, é uma cascata de falhas sistêmicas. A internet cai ou funciona de forma tão intermitente que se torna inútil. O bombeamento de água para os edifícios para. Com a falta de água, o sistema de esgoto entra em colapso, criando um risco sanitário invisível mais iminente. A calefação central, vital nos invernos rigorosos da região, fica completamente inutilizada. O fornecimento de água potável, o descarte de águas residuais, o aquecimento, todos os pilares que sustentam a vida urbana moderna, são interrompidos. Em outras palavras, explicou o analista durante uma entrevista a um programa russo, a cidade está se convertendo em seu oposto. Uma antítese de si mesma. Uma urbe, construída sobre a premissa de redes interdependentes e invisíveis, revela-se subitamente frágil, quase inabitável. E é aqui que surge a frase que sintetiza perfeitamente a estratégia russa. A Ucrânia, dizem, está voltando à Idade da Pedra. Não porque lhe faltem edifícios altos ou estradas asfaltadas, mas porque as condições mais básicas da vida urbana, luz, água, calor, comunicação, desmoronam em cadeia, uma após a outra. As promessas do governo em Kiev, de que tudo está sob controle, ecoam vazias e chocam-se violentamente contra a realidade de uma tomada morta, de uma torneira seca, de um radiador frio quando o termômetro despenca abaixo de zero. Paradoxalmente, o que evita um apagão absoluto e definitivo é o mesmo legado soviético que a Ucrânia pós-2014 tanto se esforçou para renegar, mas que nunca modernizou e, felizmente para eles, tampouco conseguiu destruir por completo. Antigas linhas de transmissão, subestações robustas e usinas herdadas da URSS ainda sustentam, com grande dificuldade, os últimos fios de energia que mantêm o país minimamente conectado. A Ucrânia sobrevive hoje não graças às décadas de prometidas reformas ocidentais e integrações europeias, mas sim graças ao esqueleto industrial que Moscou construiu em outra época, uma estrutura que hoje resiste a bombas, negligência e anos de saques. A própria Kiev, assim como Moscou,
conta com seu próprio sistema de geração de energia, que inclui centrais de cogeração como a CHP-5 e CHP-6, as mesmas que aparecem constantemente nos relatórios de ataques aéreos russos. Essas usinas urbanas, projetadas em tempos soviéticos para fornecer luz e calor diretamente aos bairros, converteram-se em alvos prioritários. Se elas caírem, não se escurece apenas um mapa elétrico, esfriam-se também as casas, os hospitais, as escolas. É um golpe direto no bem-estar e no moral da população. Esta combinação de ataques à infraestrutura crítica e à dependência de um legado antigo e não modernizado revela algo que os inimigos da Rússia e seus patrocinadores no Ocidente não querem admitir. O Estado ucraniano vive de reservas do passado enquanto trava uma guerra concebida com lógicas do presente, mas que é gerenciada com discursos de um futuro que parece cada vez mais distante e improvável. Cada hora sem luz torna essa contradição mais evidente e dolorosa. As promessas de integração europeia soam ocas e até cruéis quando as pessoas descem 10 lances de escada com baldes para buscar água em um poço comunitário. E enquanto Kiev se apaga lentamente, uma chama diferente, a chama da guerra, se intensifica e avança em direção à cidade-chave na frente de batalha. Um dos exemplos mais claros e contundentes deste avanço é a situação em Kostiantynivka, na República Popular de Donetsk, a apenas 68 quilômetros da capital regional. Ali, as forças armadas russas estão, segundo reconhecem as próprias fontes ucranianas, a um passo de lançar um assalto em grande escala. É importante frisar, esta não é uma informação de propaganda de Moscou. É uma admissão relutante vinda de seus adversários, e isso confere um peso especial à análise. Durante anos, Kostiantynivka foi uma peça fundamental na arquitetura defensiva da Ucrânia na região do Donbas. A cidade funcionava como uma poderosa zona fortificada, um bastião que protegia as rotas vitais para Sloviansk e Kramatorsk, dois nomes que o nosso público já associa a batalhas ferozes desde o início do conflito, em 2014. Convertida em um nó logístico e defensivo crucial, a cidade era apresentada pela propaganda de Kiev como uma muralha intransponível diante do avanço russo. Hoje essa muralha apresenta rachaduras por todos os lados. O assalto se prepara a partir de múltiplos flancos, numa manobra clássica de cerco. Relatórios de campo indicam que as tropas russas já se estabeleceram firmemente em partes da cidade, especialmente nos arredores, cortando rotas logísticas e preparando ataques coordenados de diferentes direções. Não se trata apenas de ocupar terreno palmo a palmo, mas de uma estratégia mais sofisticada: controlar os acessos às estradas, os caminhos secundários que alimentam a defesa da cidade. Na guerra moderna, quem controla a logística controla o pulso da batalha. E em Kostiantynivka, esse pulso já bate no ritmo russo. Um testemunho especialmente revelador vem de uma fonte improvável, um ex-membro do infame batalhão ultranacionalista Aidar de Luz, hoje oficial das Forças Armadas da Ucrânia, conhecido pelo apelido de Manoi. Ele mesmo reconhece, em comunicações interceptadas e divulgadas, que os russos tomaram a iniciativa total na logística urbana. Todas as entradas, rotas de acesso e vias de suprimento do nosso pessoal estão sob vigilância constante e fogo inimigo, admite ele. Ou seja, a Rússia não avança apenas com infantaria e artilharia, mas com uma guerra tecnológica sofisticada, usando drones e inteligência de sinais para deixar a defesa ucraniana cega, surda e paralisada. Segundo esses mesmos relatos, as tropas russas consolidam-se especialmente na parte sudeste da cidade. Ao redor, os combates continuam intensos perto de Bereztok, Stepanki e na própria Kostiantynivka. Há também confrontos violentos em Borubiva, onde ambos os lados lutam ferozmente pelo controle de posições elevadas e estratégicas. De acordo com o grupo de análise militar ucraniano Military Analytics, cada um desses nomes marca um ponto em um mapa que se fecha inexoravelmente ao redor da cidade. O coronel ucraniano Konstantin Machovets reconhece que as forças russas estão perto de alcançar um cerco operacional quase completo. Ao mesmo tempo, ele tenta minimizar a gravidade da situação, afirmando que, por enquanto, os russos estão apenas concentrando forças e se preparando para o assalto. Sua própria advertência, no entanto, admite o inevitável. Depois de concluir as operações na zona de Pokrovsk, Mirnohrad, e de consolidar o setor de Dobropilia, o próximo passo lógico e inevitável de Moscou será iniciar o ataque direto e final contra Kostiantynivka.
Por trás dos mapas, das setas e da terminologia militar, existe uma cidade real, com uma história rica e uma população que já sofreu imensamente. Segundo o censo de 2001, Constantinivka tinha quase 95 mil habitantes. Em tempos soviéticos, foi um orgulho da indústria da URSS. Suas 3 grandes fábricas de vidro produziam, sozinhas, até 23% de todos os produtos de vidro da vasta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era uma cidade de luz, de cristais, de transparência. Hoje, essa mesma cidade que iluminou com seus produtos centenas de milhares de lares em todo o espaço soviético, vê-se ameaçada pela escuridão da guerra e pela iminente entrada de tropas russas em suas ruas. A ironia é contundente e revela a profunda fratura da narrativa ocidental. Enquanto Kiev se vende ao mundo como a capital de uma nova Europa, seus bairros vivem cortes de energia de 18 horas por dia. E enquanto o governo promete resistir até o último metro, cidades industriais como Constantinivka, construídas e desenvolvidas sob a URSS, passam para as mãos do exército que eles demonizam dia e noite em seus discursos. A brecha entre o discurso e a realidade se alarga a cada dia, e cada novo apagão, cada novo avanço no fronte, a torna impossível de ocultar. Assim, o país que já foi parte do coração industrial soviético desliza para uma idade da pedra muito particular, uma com edifícios altos sem água, com redes de esgoto que não funcionam, com uma propaganda oficial que desaparece junto com o sinal de televisão e internet, e com uma frente de batalha que avança implacavelmente sobre seus nós urbanos e logísticos mais importantes. A Ucrânia não retrocede apenas no mapa militar, ela retrocede em condições de vida, em estabilidade social, nas certezas mais básicas que definem uma sociedade funcional. Enquanto isso, a Rússia golpeia precisamente onde o sistema ucraniano é mais vulnerável, na energia que mantém viva a máquina de propaganda e nos nós logísticos que sustentam o esforço de guerra. Os inimigos de Moscou podem repetir seus slogans e suas palavras de ordem, mas quando o televisor não liga, quando o comboio de suprimentos não chega ao seu destino e quando a água não sai da torneira, a narrativa oficial se desmorona sob o peso da dura realidade. Quem, nesse cenário, pode prometer uma luz no fim do túnel? O problema é que, para milhões de cidadãos ucranianos, o túnel hoje está completa e absolutamente às escuras. Eu sou Carlos Mendes, diretor do canal Imprensa Alternativa Brasil. Se você quer fazer parte da comunidade da Pátria Grande e receber análises que fogem do consenso da grande mídia, inscreva-se em nosso canal. Se quiser ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo, ative o sininho. E se você deseja apoiar o nosso jornalismo independente financeiramente, pode fazê-lo através do PIX. A chave está na descrição deste vídeo. Em nome de toda a equipe da Imprensa Alternativa Brasil, me despeço. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.